Bom, pessoal, boa noite. Estamos aqui novamente numa live buscando esclarecer pontos da reumatologia. E deixa eu só conectar aqui. E quando a gente fala em reumatologia, a gente logo pensa em doenças como lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, fibromialgia, né? Porém, já meu ex-professor de reumatologia dizia que a reumatologia ela é feita muito de reumatismos de partes moles, que a gente chamava na época, né? Ou síndromes regionais. Essas síndromes, né? Elas também são cuidadas pelo ortopedista, tanto do ponto de vista clínico quanto cirúrgico. E nós, reumatologistas, tentamos em algumas síndromes também ter algum cuidado clínico, não cirúrgico. Então hoje eu decidi trazer para vocês um assunto que a gente vê muito no dia a dia, uma situação de doença muito comum, que é a dor no cotovelo, né? Enfim, a dor no cotovelo, ela pode ter várias causas, né? Mas a principal causa da dor do cotovelo chama-se epicondilite, lateral ou medial. Hoje, o nome mais moderno é tendinopatia do cotovelo, medial ou lateral. Esse é o nome mais moderno, mas nós conhecemos como também epicondilite lateral ou medial e também cotovelo do tenista e do golfista. É lógico, o tênis e o golfe, o tênis até é um pouco desenvolvido no nosso país, mas o golfe muito menos, né? Então esses termos foram muito usados na literatura inglesa. E na prática nós vemos esses cotovelos doloridos, na verdade, em trabalhadores braçais, né? Homens e mulheres que trabalham com materiais, com movimentos repetitivos ou também com muito peso. Então, essa é a tendinopatia do cotovelo, como eu já disse, ela pode ser medial e lateral. E o epicôndilo, né, é uma região do cotovelo logo acima da linha articular, é uma região do osso húmero, né, do húmero, na parte distal do húmero. A região lateral corresponde a essa região aqui do cotovelo e a medial a essa região aqui, né? Então, o processo degenerativo dos tendões que se inserem nesses locais gera um processo de dor nesse local, né, que nós chamamos mais de tendinose. Não usamos muito o termo tendinite porque não há tanta inflamação, em geral há pouca inflamação nesse processo, mas mais dano do tendão mecânico mesmo, pelo esforço ali. Então, por que falar desse assunto, né? A epicondilite medial, tá? Ela pode afetar até 0,4% da população. E já a lateral, ela pode afetar até 1 a 3% da população. Então, principalmente quando eu usar o termo epicondilite, né, lembram que é uma tendinopatia, né? É sinônimo. Então, uma epicondilite lateral, ela é bem mais comum que a epicondilite medial. Então, a dor nessa região externa aqui, né, é mais frequente que a dor na região interna. Normalmente essas patologias elas surgem em torno dos 35, 40 anos até 55, 60 anos e são fatores de risco para essas patologias, o fato de fumar, a obesidade, né, e também fazer movimentos repetitivos, mais do que 2 horas diárias, normalmente com o movimento de flexão do punho ou de extensão do punho. Ou também elevação de peso, tá, acima de 20 quilos. Então isso aumenta a chance de desenvolver esses quadros de tendinopatia de cotovelos. São fatores de risco, né? Qual o motivo, então, dessas síndromes dolorosas, né? Normalmente, então, esse processo, se acredita que ele seja desencadeado pelo movimento repetitivo ou muito forte, né, com muito peso dos tendões que se inserem na região lateral e nos tendões que se inserem na região medial. Então, por exemplo, movimentos de flexão assim do punho,
distensão do punho, normalmente geram dores no epicôndilo lateral, e movimentos de flexão do punho normalmente geram dor na região proximal. Bom, o porquê que isso se desenvolve, desencadeado provavelmente então pelo movimento repetitivo ou pelo peso, talvez alguma alteração vascular que possa ocorrer, alguma alteração imunológica local, ou a morte de algumas células importantes ali dos tendões podem gerar essa tendinose. Nós podemos classificar essas tendinopatias, né, como agudas, quando elas têm menos de 3 meses de duração, e crônicas acima de 3 meses de duração. Ainda, do ponto de vista clínico, essas tendinopatias, elas tipicamente então cursam com dor. Quando é uma epicondilite lateral, dor no epicôndilo lateral. Quando é na epicondilite medial, dor no epicôndilo medial, desencadeada pela dorsiflexão do punho na epicondilite lateral e na flexão do punho na epicondilite medial. Se você fizer um movimento contra a resistência, ainda aumenta a dor nesses locais, né? Essa dor é uma dor bem localizada, bem sobre o epicôndilo, né? Ela pode ser leve, às vezes muito leve, mas também às vezes ela é muito intensa, né? E o início dessa dor, normalmente ela não tem um dia, uma hora para começar. O paciente diz, olha, faz algumas semanas ou alguns meses que eu estou sentindo. Então a gente chama isso de início insidioso, né? Um início assim que tu não consegue dizer exatamente o dia e a hora que começou esse quadro. Também na história desse paciente, nós devemos procurar ativamente alguma outra doença que possa cursar com tendinopatias ou o diagnóstico diferencial com entesites. Por exemplo, as espondiloartrites, que são doenças reumatológicas inflamatórias, podem manifestar com dor nos epicôndilos. Mas o mais comum é que normalmente a causa seja mesmo por esforço repetitivo e não doença inflamatória. Há algumas medicações que podem aumentar a chance de ter tendinopatia, né? Como, por exemplo, o uso de corticoide, o uso de alguns antibióticos. Então, é bom saber a história das medicações que o paciente usa, que algumas medicações predispõem a tendinoses. No exame físico, então, a gente consegue facilmente identificar esse processo, né, de dor, fazendo os movimentos de dorsiflexão resistida e de flexão resistida, gerando dor nesse local, porque os tendões que se inserem aqui fazem a dorsiflexão, né, ou extensão também, chamada, ou a flexão, né, daí no caso a inserção no epicôndilo medial. Usualmente o paciente tem dor à palpação ali, porém não é comum ter inchaço no local, calor ou vermelhidão, não é comum. Caso isso ocorra, né, devemos abrir um pouco, ter mais atenção e talvez investigar um pouco melhor, porque pode ser outra causa. Um dado também importante nas epicondilites, do ponto de vista do exame físico, é não ter limitação na amplitude de movimento. Então os pacientes normalmente eles conseguem fazer toda a extensão do cotovelo e toda a flexão do cotovelo. Isso pode ser dolorido, porém não é limitado. Agora, qualquer doença da articulação do cotovelo, aí sim a amplitude de movimento costuma ser comprometida. Então isso é bastante importante e os médicos têm condições de avaliar isso. Pode ser dolorido, mas a amplitude não está afetada. Lembrar que os epicôndilos estão fora das articulações, elas não estão dentro da articulação, portanto, elas não impedem a amplitude de movimento, principalmente o movimento passivo, que é aquele que o médico faz, ou o profissional de saúde faz, sem o paciente usar os músculos, né? Bom, o diagnóstico, então, dessa doença é eminentemente clínico, é através da história e do exame físico, né? Usualmente a gente não precisa de exames de imagem nesse diagnóstico dessa doença. Então, usualmente a gente não precisa de ultrassom, a gente não precisa de raio-x para fazer esse diagnóstico. Porém, quando a gente desconfia de algum diagnóstico alternativo, então aí a imagem pode ser útil, né? Essa imagem pode incluir um raio-x para detectar alguma lesão óssea,
alguma lesão de osso e cartilagem, né? Ou pode ser um ultrassom. O ultrassom tem algumas alterações muito características da epicondilite, tanto medial quanto lateral, que seria o espessamento do tendão envolvido, né? E também, às vezes, algumas fissuras no tendão, e também neovascularização, novos vasos, que nós avaliamos isso com um Power Doppler, é possível. A ressonância magnética, ela usualmente não está indicada, aliás, nenhum exame de imagem usualmente está indicado, mas quando há suspeitas de outras lesões, sim. O quadro não está evoluindo bem, há algum bloqueio no movimento, há algum crescimento local. Então, as imagens, que incluem raio-x, ultrassom e ressonância magnética, podem ser úteis, né, para esse diagnóstico diferencial. Em relação ao diagnóstico diferencial, quais são as doenças que usualmente fazem diagnóstico diferencial com as epicondilites? Temos que pensar nas doenças, nas radiculopatias cervicais. Então, às vezes nós temos doenças cervicais que geram dor irradiada para o membro superior direito, e isso pode atingir a região do cotovelo e gerar algumas dúvidas diagnósticas. Mas normalmente as neuropatias, as radiculopatias, elas cursam com dor cervical e com irradiação para o braço, que tem a ver com o movimento do pescoço. Então isso deve sugerir a possibilidade de ter alguma patologia cervical. Alguns movimentos, então, específicos da região cervical que podem nos ajudar nesse diagnóstico diferencial. E também os pacientes podem ter parestesias, informigamentos e perda de sensibilidade relacionados à lesão neurológica cervical. Lembrar que o paciente ele pode sentir como fraqueza na mão ou no punho quando ele tem epicondilite, porém a fraqueza não é a fraqueza objetiva. Ele tem fraqueza porque dói muito, então na verdade ele não tem fraqueza, ele tem dor, então ele se sente como fraco, né? Mas não há uma fraqueza objetiva porque não há dano neurológico na epicondilite, né? Tumores no cotovelo são bastante raros, né? Lesões cartilaginosas podem ocorrer. Lembrar que qualquer patologia dentro da articulação vai bloquear o movimento daquela articulação. Também está descrito que a neuropatia do nervo ulnar está mais frequentemente associada à epicondilite medial. Então a compressão do nervo aqui, frequentemente, vamos usar a palavra frequentemente, está associada à epicondilite medial. Então nós devemos lembrar dessa neuropatia, que costuma dar parestesia na distribuição desse dedo e metade deste aqui. Bom, em relação ao tratamento, né, das epicondilites. Então, como os movimentos repetitivos e o esforço têm um papel importante na patogênese dessa doença, é importante um período de repouso, ou seja, se afastar das atividades que geraram esse tipo contribuíram para o surgimento dessa doença. Normalmente algumas semanas afastados, e também não só afastamento, mas também às vezes modificação da forma com que trabalha, né? E também quando o problema está relacionado à atividade esportiva ou recreativa, também algumas técnicas do esporte podem ser modificadas, ou do instrumento do esporte, como por exemplo o tênis, pode ser modificado para que haja menos lesão nos tendões do cotovelo, né? Então é importante considerar essas modificações, principalmente no começo do tratamento. Também na epicondilite lateral, também descrito a colocação de um contraforte, normalmente um pouco abaixo do epicôndilo lateral, né, que pode ser útil para melhorar essa tensão, a exigência do esforço nesses tendões, né? A tala de punho raramente é necessária. E lembrar sempre que uma tala de punho não pode ser usada de forma contínua, porque vai gerar muita atrofia muscular. Em relação à fisioterapia, ela está indicada nesses casos, né? Desde alongamentos, por exemplo, desse tipo, para epicondilite lateral, como deste tipo, para epicondilite lateral, medial, né? E também exercícios excêntricos e concêntricos que envolvam esses músculos envolvidos nas epicondilites. Então, essa medida é muito importante
já uma medida um pouquinho mais tardia de reabilitação. Lembrar que o gelo pode ser indicado também. É bem interessante a aplicação de gelo, principalmente após uma atividade provocativa, tipo após um trabalho até pesado, após um movimento repetitivo. A aplicação de gelo pode prevenir a inflamação local, o desconforto local, melhor dizendo, a dor, e isso também está recomendado. Em relação a medicamentos, enfim, lembrem que isso nós estamos falando mais de uma tendinose, de uma doença um pouco mais degenerativa do tendão e menos inflamatória. Então os anti-inflamatórios às vezes não funcionam tão bem nessa doença, mas eles podem ser tentados, né? Desde que não haja contraindicações, anti-inflamatórios não esteroidais. Bom, mais uma coisa em relação à cirurgia. Raramente essa doença exige cirurgia, né? Então não é comum nós tratarmos a epicondilite, tanto lateral quanto medial, com cirurgia. O tratamento quase sempre é conservador e funciona bem. Em relação a infiltrações locais, também está descrito o tratamento com infiltrações locais, mas de resultados sem, assim, com evidências fortes. A infiltração, por exemplo, com corticoide, talvez tenha mostrado um benefício inicial, mas mais tardiamente não trouxe benefícios, melhor dizendo, a longo prazo. Bom, então acho que eu comentei basicamente as linhas de tratamento. Existem outras opções de tratamento descritas, né? Eu falei das principais, né? Infiltrações com outros produtos também estão descritos, mas sem muita evidência, né? Ondas de choque também podem ser usadas nos pacientes mais rebeldes. E em relação ao prognóstico, né? Essa é uma doença que tem um bom prognóstico, pessoal. Ela é incomodativa, a gente sabe. Eu mesmo já sofri de epicondilite lateral e ela incomoda, ela é difícil mesmo. Porém, ela raramente dura mais do que um ano, se é que isso pode nos consolar, né? A gente gostaria que durasse menos, então o tratamento deve ser feito para que a duração dessa doença seja menor, né? Mas ela tem uma evolução autolimitada. Em geral, os pacientes em até um ano, o quadro desaparece. Pode ser uma boa notícia, mas também pode ser uma notícia para quem não está se tratando, né? Pô, mas vou ter que esperar um ano? Não, vamos fazer o tratamento antes para que isso dure menos, né? E também podemos abordar a questão da prevenção. Então, nós sabemos que trabalhos muito repetitivos, né? Ou trabalhos muito pesados, né? Podem gerar esse tipo de problema, que é comum, principalmente epicondilite lateral, na região lateral do cotovelo. Então, evitar a sobrecarga no tendão é importante, né? E às vezes modificar a atividade, seja essa atividade de trabalho ou atividade recreativa, né? É possível modificar, reduzir, ou usar também um instrumento de trabalho ou que tu use em um tipo de esporte, como por exemplo tênis, modificar esse instrumento, no caso a raquete, e também a forma de bater na bola pode melhorar. Um detalhe, a epicondilite lateral ou cotovelo do tenista é rara em tenistas profissionais, é incomum em tenistas profissionais. Por causa da técnica, é uma técnica que o tenista profissional usa, né, mais adequada, e com isso diminui a lesão. Então é mais comum a epicondilite lateral em tenistas recreacionais, por exemplo, né? Então acho que era isso que eu tinha para comentar com você sobre a epicondilite lateral. Queria também convidá-los já para assistir uma nova live daqui 2 semanas. O assunto ainda vai ser divulgado nas redes, né? Agradeço a atenção de todos, desejo uma boa semana a todos e até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.